Olá pessoal, meu nome é Tom Lima, eu sou consultor de infraestrutura e faço projetos para ISPs, certo? Hoje eu estou com um pedido aqui de alguns colegas do grupo para explicar sobre MCS. Eu vou deixar rolando algumas prints na tela e vou explicar um pouquinho sobre MCS, ok? Primeiramente vocês têm que entender o que é MCS, o que significa MCS. MCS significa Modulation Coding Scheme. Traduzindo em miúdo para português, é basicamente a modulação e a codificação daquela transmissão. Hoje os nossos rádios ele tem a habilidade de baixar esse MCS e subir de acordo com a necessidade, no caso do nível de sinal, SNR, interferência que está acontecendo no teu espectro. Ele basicamente tem essa inteligência para ficar pulando de MCS X para MCS Y. Basicamente sozinho, baseado nos parâmetros que ele recebe. Sinal, interferência, noise floor no caso do Bkit, SNR, principalmente SNR, ok? Para vocês entenderem um pouco o MCS, eu tenho que explicar um pouco do básico. O que define a capacidade do rádio, ou seja, quanto que esse rádio vai conseguir passar aqui, rádio A e rádio B. Vamos imaginar um ponto a ponto. Quanto que é a capacidade desse ponto a ponto? A gente define essa capacidade baseado no MCS, ou seja, qual modulação que esse rádio está firmado. Opa, está no MCS máximo, vamos supor um rádio 5.8, está no MCS 15, 270/300 Mbps, ou seja, a capacidade desse rádio está na sua capacidade total. Por quê? Porque você tem um nível de sinal e um nível de ruído aceitável para ele conseguir alcançar esse MCS máximo, essa modulação máxima no rádio. Vale lembrar que o MCS ele é diferente para cada tipo de equipamento. Você tem que pegar a tabela de MCS do seu equipamento. Ou seja, se você usa um Rocket, se você usa uma PowerBeam, se você usa uma RB912, se você usa uma RB922, cada MCS vai ser diferente. Eu não me refiro a talvez a velocidade daquele MCS. Talvez seja de acordo com a tecnologia, se é N, se é AC, se vai ser 20 MHz, se vai ser 40 MHz, enfim. Eu estou falando que a diferença principal entre os rádios é a questão da sensibilidade para funcionar em tal MCS. Por exemplo, você tem um rádio A, que para ele funcionar em MCS, vamos supor, no MCS máximo dele, ele precisa de um SNR talvez 30 de SNR. Agora você tem um rádio B, que para funcionar no MCS máximo, ele precisa de um SNR de 35. Isso é a variação de sensibilidade de rádio para rádio. Obviamente você tem que inserir o seu cálculo de fading nesse cálculo de sensibilidade. Fading é basicamente o seguinte, é quanto o sinal se degrada com questões do ambiente. Às vezes está anoitecendo, às vezes uma chuva, às vezes está nublado, enfim. Fading é a questão de variação do tempo. O que é a variação do tempo está atuando em cima do sinal do teu rádio. Agora que vocês já entendem o conceito básico de MCS, fading, sinal, eu vou ter que explicar antes da gente chegar no real MCS, eu tenho que explicar um pouquinho do que é SNR, certo? SNR é basicamente o seguinte, é a diferença entre o seu noise floor e o seu sinal real. Então, basicamente é o seguinte, você tem um sinal de menos 60 e tem um noise floor de menos 90. Qual que é o seu SNR? É a diferença entre eles. É o cálculo simples. Alguns rádios você já tem essa informação ali no firmware do rádio, é só você acessar eles já tem essa informação. Outros você tem que fazer o cálculo, que é o caso dos rádios do Bkit. No caso, se você tem menos 90 de noise floor, menos 60 de sinal que está chegando ali, ou seja, o seu SNR é de 30. Aí você vai lá na sua tabela de MCS e vê quanto de SNR eu preciso para atingir o MCS máximo. Eu preciso de 32, vamos supor. Então, você tem que chegar num sinal menos 58 ou diminuir o seu ruído para você conseguir atingir esse SNR. Aí você consegue modular na capacidade máxima do rádio. Mas e Tom, o que acontece se eu deixar meu MCS automático e basicamente ele fica pulando de um para outro? Às vezes está MCS 13, às vezes pula para 15, às vezes volta para 9, tudo isso porque o meu sinal está muito ruim. O que acontece é basicamente o seguinte, você vai perder um númerozinho mágico chamado CCQ. O que acontece? O seu CCQ ele vai baixar justamente por essa degradação do MCS, porque o teu rádio não está sabendo em qual modulação que ele vai fixar.
Por isso que você perde o CCQ, porque ele tem que perder tempo em retransmitir aquele pacote, porque naquela modulação não deu certo. Naquela modulação ele perdeu, aí ele teve que baixar a modulação para conseguir passar. É por isso que baixa o teu CCQ. Então, é por isso e por outros motivos, né? Mas a gente está focando em MCS aqui. Então, como eu resolvo isso? Bom, num caso de ponto a multiponto, que é no caso ali, às vezes você tem um Rocket, uma torre e vários clientes ali. Você não vai conseguir um sinal ideal para MCS máximo em todos, porque você tem a questão de interferência, você tem a questão de ângulo do teu rádio, você tem a questão de distância. Então, você sempre vai ter que trabalhar com MCS reduzido, para você conseguir uma boa distância e conseguir instalar aquela porrada de cliente em volta da tua torre. Geralmente a gente trabalha com MCS para pronto multiponto, tá? A gente trabalha com MCS falando em 1x1, ou seja, CISO, não MIMO. A gente trabalha com MCS no rádio, enviando para os clientes MCS 5 ou 6, e nos clientes transmitindo para a torre MCS 2 ou 3. Por quê? Considerando que você vende planos até 5 megas, ok? Porque quanto mais baixo o teu MCS, menos sua capacidade de transmissão. Só que o teu rádio, se ele está com um sinal bom, vamos supor que você tem um cliente com SNR de 30. Ele facilmente colocaria lá um MCS 12, talvez até mais. Só que se você colocar ele fixo em MCS 5, vamos supor 5, 6, 7, o teu rádio está com capacidade sobrando para ele. Ou seja, ele não vai ficar modulando mais baixo que 5, 6 e 7. Ou seja, consequentemente, o teu CCQ vai se manter estável ali em 100%. Porém, para casos de ponto a ponto, onde a gente quer a maior capacidade de banda, aí sim a gente tem que conseguir um SNR decente, né? Colocando a margem de fading, e a gente coloca lá o MCS máximo do rádio. Ah, vamos supor, a tua distância é muito grande, eu só quero passar, o rádio tem capacidade ali, se eu colocar uma distância de 1 km do outro, o rádio passa 300 MB, mas eu quero passar ali em 20 km, quero passar só 50. Aí como o seu sinal, o seu SNR não vai ser o ideal para o MCS máximo, você calcula ali qual é o MCS máximo que eu consigo com esse sinal, com esse SNR. Aí você vê, não, eu vou conseguir um MCS aqui 10, vou passar X. Ali está a sua capacidade do ponto a ponto, ok? Agora, por fins didáticos, eu vou incluir para vocês a tabela, mais ou menos padrão assim, de MCS. MCS X velocidade. Não quer dizer que esse MCS vai ser X SNR que você vai precisar no rádio. Isso você vai ter que buscar a informação do seu rádio, porque isso varia. A sensibilidade de um rádio é diferente da sensibilidade do outro rádio. Então isso daí vai variando para cada rádio. Mas eu vou colocar aqui a tabela de MCS padrão no 5.8 para MCS vezes velocidade, para vocês mais ou menos entenderem aí. A princípio é isso, como eu falei, ia ser bem rapidinho mesmo, só dar uma passada, uma pincelada nesse assunto, só para vocês entenderem aí mais ou menos do porquê usar MCS baixo em cliente, no caso em painel, em cliente, e usar MCS alto em painéis, e o que eles significam de verdade, ok? Bom, por enquanto é só, ok? Qualquer dúvida aí é só postar nos comentários que eu vou respondendo. Talvez traga assunto para outro vídeo aqui, ok? Forte abraço, até mais.